você abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 24. Provérbios 24, versículos 11 e 12. Eu tenho em minhas mãos a versão Almeida, revista e atualizada. Todos acharam? Amém? Provérbios 24, 11 e 12. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, bendito e eterno, nós te louvamos. Como o meu coração se alegra em poder te adorar e te louvar. E pelo privilégio de poder pregar a tua palavra ao longo desses anos. É um privilégio, Senhor. Que o Senhor conserve em mim o mesmo ímpeto, a mesma alegria, disposição e vontade até a morte. E que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, capacita-me para expor a palavra de uma forma que todos possam compreender. E que o teu Espírito venha convencer a todos de seus pecados, da necessidade de arrependimento e de confiança em Ti. Senhor Deus, usa da minha vida, única e exclusivamente por Tua misericórdia e graça. Porque, ó Deus, dependo do Senhor e da Tua vontade, do poder do Teu Espírito Santo. Portanto, que o Teu poder encha esta igreja, que o poder do Teu Espírito Santo fale e nos encha de alegria e de temor, e nos leve, Senhor, para perto de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Havia bastante tempo que não pregávamos, no livro de Provérbios, e de repente veio uma série de sermões aí no livro de Provérbios. Se eu não me engano, é a terceira pregação neste mês, com essa que será a terceira, através do livro de Provérbios. Portanto, eu creio que eu posso dispensar um pouco das formalidades de explanação a respeito do livro. Eu só quero apenas lembrar, assim, rapidamente, que o autor do livro de Provérbios é Salomão. Isso não significa que ele escreveu todos os provérbios que estão aqui, tá? Mas a maioria deles foi ele que escreveu e outros ele transcreveu. O livro de Provérbios, ele fechou, vamos assim dizer, aproximadamente no ano 700, quando os homens do rei Ezequias, eles compilaram o livro, pegando os provérbios de Salomão, seus escritos, e colocando aqui neste livro. Na verdade, Salomão escreveu 3.000 provérbios, está escrito em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Mas esses provérbios que estão aí foram aqueles que Deus quis que você conhecesse, esses 31 capítulos. Mas Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Tá? 1.005 cânticos. Isso está registrado em 1 Reis 4, 32. Porém, apenas um dos cânticos ficou aí registrado na palavra de Deus, que é o Cântico dos Cânticos, ou o Cântico por excelência, que você tem aí na sua Bíblia, o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Salomão também escreveu mais um livro, que é o livro de Eclesiastes, e também escreveu um salmo. Então, esse livro, ele trata da sabedoria, é o tema principal. Provérbios são ditados, vamos assim dizer, que fazem parte da sabedoria
cotidiana que é passado de geração em geração, porém a sabedoria aqui em Provérbios, ela é uma sabedoria excelente, é uma sabedoria eterna, é a sabedoria que estava com Deus e era Deus, é a sabedoria que se manifestou em carne, é a sabedoria imutável, perfeita, plena, toda poderosa, que se fez carne e clama aos homens para que eles se arrependam e para que eles mudem e creiam, e que tenham bom senso, bom juízo. Então Provérbios fala que o homem justo, o homem de Deus, ele deve andar de forma sábia, e esses conselhos, eles são práticos para a nossa vida. Posto isso, nós estamos aqui diante de um texto que faz a gente refletir algumas coisas, né? Esse texto aqui é um texto muito importante para cada um de nós, e eu peço que você preste bastante atenção naquilo que vai ser dito aqui hoje a respeito de Provérbios, capítulo 24, versículos 11 e 12. E o título da mensagem é o desejo de ser aceito. Desejo de ser aceito. Talvez você pense, o que tem a ver isso com esses versículos aqui que eu acabei de ouvir o pastor ler? Bom, primeiramente, eu quero que você pense um pouco em algumas coisas antes de expormos aqui esse texto. Primeiro, é que geralmente nós tendemos, né, eu, você também, né, os pastores, todos nós, né, tendemos a evitar confrontos. Nós tendemos a evitar confrontos. Nós não gostamos de entrar assim em disputa ou confronto direto com alguém. E de certo ponto, vamos assim dizer, até certo ponto, isso realmente é bom. Não ficar entrando em disputas e contendas toda hora, tá? Isso realmente é bom. Porém, existem casos e situações, existem momentos, tá? E contextos em que você é chamado a um confronto. Infelizmente, você vai ter que entrar em confronto, você vai ter que, vamos assim dizer, se expor. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que você refletisse. Geralmente, nós tentamos fugir dos confrontos. Segundo, que é próprio do homem, tá? Pelo menos a maioria, querer ficar bem com todo mundo, querer ser aceito, né? Você não quer ficar mal com os seus parentes, né? Você não quer ficar mal com os seus irmãos, com as suas irmãs que não creem em Deus, né? Você não quer ficar mal com o seu pai, com a sua mãe, você não quer ficar mal com os seus colegas de trabalho, você não quer ficar mal com os colegas de escola. Geralmente é isso que acontece, né? Você não quer entrar em confronto, você não quer ficar mal com ninguém, né? Você quer, vamos assim dizer, ser aceito, né? Ter acesso a todos, ou usando uma linguagem que todos usam hoje, né? Você não quer ser cancelado por ninguém, né? Você quer existir ali no contexto. Outra coisa interessante é que você não quer falar muitas vezes a verdade. E você entra no que as pessoas chamam, né, frequentemente de espiral do silêncio. Tá? É aquela vez que você entra na roda de amigos, deve ter acontecido isso com você alguma vez, né? Dos colegas, né? Até mesmo adolescentes, crianças mesmo, né? Que tem uma formação cristã, né? Aí está ali no ciclo de amigos e alguém fala assim, esse negócio aí de não namorar agora é besteira, isso é coisa de crente. Aí você até não concorda, mas aí você fica quieto na espiral do silêncio, que você não quer entrar em confronto, você não quer ficar mal, ou que os amigos não falem mais com você. Geralmente acontece isso. Ou, irmãos, não estou falando de vocês só, até comigo. Pode ser coisas às vezes bobas, né? Por exemplo, você está com seus parentes num almoço, num café, não sei se já aconteceu isso com você. Aí daí o seu parente, né, você ora para comer alguma coisa, seu parente, que bom, Júlio, né, que você ora, eu admiro, você é um crente, né, que bom que você está na igreja, né, não é, Mariângela, que bom, mas que legal, todos os caminhos levam a Deus, né, Deus é maravilhoso, todos nós temos Deus, isso é que é importante, todos nós temos Deus, né, e você dá aquele sorriso maroto, seco, sem graça,
e infelizmente você diz, mas você sabe que não é. Você sabe que não é isso. Pois o teu Senhor disse, eu sou o caminho. Não há mais de um caminho. Você sabe a verdade. Mas todos os caminhos levam a Deus, né, Fernanda, que legal. Ou pode ser até aquela igreja toda destrambelhada que a pessoa está lá, né? E aí você, Fernando, que bom, a tua igreja é até legal, né? Mas não importa é que todo caminho leva a Deus, né? Isso é legal, tudo. Não importa estar em qualquer igreja. O que importa é ter uma religião. Aí você, mas não é. Você sabe que não é. E esse texto Provérbios, ele tem tudo a ver com isso. Tá? Eu vou fazer uma estrutura aqui para você entender ele bem. Quando nós olhamos aqui Provérbios, capítulo 24, versículos 11 e 12, você encontra aqui dois imperativos, duas ordens, tá? Que estão aqui em duas frases, as duas primeiras frases. O primeiro imperativo é livrar, é uma ordem, livra. Verbo livrar, né? Livra, está no tempo imperativo, é uma ordem, livra. Livra quem? Livra os que estão sendo levados para a morte. É uma ordem, livra. O segundo imperativo que você vai encontrar aí é o seguinte, salva. O verbo salvar está no modo imperativo, salva. Quem? Salva quem? Os que cambaleiam indo para serem mortos. Na verdade, é um tipo de estrutura hebraica que se fundamenta em repetições para memorizar. As duas frases querem dizer a mesma coisa. Livra os que caminham para a morte. Salva os que estão cambaleando, indo para a destruição, indo para a morte. Então tem duas ordens aí, dois imperativos. E há desculpa, né, se dissermos, ou se disseres, não o sabemos. Então você tem duas ordens, você tem uma desculpa, não sabemos, não sabemos. Né? E aí vem três perguntas retóricas. A estrutura é assim. O que são perguntas retóricas? É que tem embutido já a resposta. E a resposta é um alto e retumbante sim, nas três perguntas. Que perguntas são essas? Primeiro, não perceberá aquele que pesa os corações? É a primeira pergunta. Não perceberá aquele que pesa os corações? Segunda pergunta, não saberá aquele que atenta para a tua alma? E aí você pode perguntar para o texto, né? Quem? Quem é que pesa os corações? Quem é que atenta para a minha alma? É o único que conhece a sua alma? O único que conhece seu pensamento, a sua intenção, o seu desejo, o seu coração? Quem é o único? É Deus. Tá? Então é Deus aqui. Então quem pesa o coração, quem atenta para a alma é Deus. Mas tem uma terceira pergunta, falei que são três perguntas. Só que essa pergunta, a terceira, ela vem junto com uma advertência, uma admoestação. É uma pergunta retórica também. As três perguntas aí tem um sim embutido, né? Não perceberá aquele que pesa os corações? Sim. Deus pesa os nossos corações. Não adianta você falar algo mentindo para Deus. Desculpas não valem para Deus. Né? A pior coisa é aquela frase, né, famosa. Deus sabe. Deus sabe, pastor, Deus sabe. Sabe sim. Sabe que tu é mentiroso. Deus sabe. Né? Deus sabe. Né? Sabe. Não saberá aquele que atenta para a tua alma. Quem atenta para a nossa alma, quem conhece a nossa alma, o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa afeição, naquilo que a gente está apegado demais. Quem sabe disso? É Deus. Será que Ele não sabe? Será que Ele não conhece cada coração aqui dentro? Desde lá da galeria até aqui o púlpito. Será que Ele não conhece o nosso coração e a nossa mente? Será que Ele não pesa o coração e a alma? E a última pergunta, que é a advertência, diz: e não pagará Ele ao homem
segundo as suas obras, essa é dura. Será que você que está aí na galeria, você que está sentado aqui, eu, todos nós, será que passaremos impunes diante daquele que sabe todas as coisas? Ele não retribuirá a cada um segundo as suas obras? Então, repetindo, você tem 2 imperativos: livra, salva. Aí vem a desculpinha. Se você disser, não sabemos, aí vem 3 perguntas. Porventura não conhece aquele que pesa os corações, aquele que conhece a alma, e ele não pagará você segundo as suas obras? Então, posto isso, nós vamos desenvolver um pouco aqui o texto. Começa aqui o versículo 11. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Bom, primeiro precisamos entender o texto e lembrar um pouco do Evangelho. Que morte é essa aqui, que está preocupando tanto o autor aqui de Provérbios, que está mandando você livrar deles, que está mandando você salvar, que está mandando você falar, que está chamando a sua atenção? Que morte é essa que preocupa tanto? A própria Bíblia responde, quando o Senhor fala: não temam aqueles que podem matar o corpo, antes temam aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Que morte é essa que preocupa tanto o escritor aqui, inspirado pelo Espírito Santo? Então, que morte é essa que Deus está se importando tanto aqui? Fato é que todos iremos morrer. Sabemos que vamos morrer. Você não vai escapar da morte. Ou você vai morrer doente, ou você vai morrer de acidente, ou você vai morrer de velhice. Mas você vai morrer. A não ser que Jesus venha antes, tá? Mas todos irão morrer. E essa é uma verdade bíblica. Por exemplo, Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da sua presença maravilhosa. Perderam a sua plenitude demais, vamos dizer. O homem não deixou de ser a imagem de Deus, mas o homem tem essa imagem agora manchada pelo pecado. E Deus não pode estar habitando junto com aquele que vive em pecado. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 5, 12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte se espalhou para todos os homens, porque todos pecaram. A morte é uma realidade desde a queda. Precisamos entender o Evangelho e o que aconteceu com o homem. Fomos criados à imagem de Deus para a sua glória. O homem foi criado para refletir a imagem de Deus e espalhar essa imagem. Homem e mulher são a imagem de Deus. E ainda vou dizer mais: homem e mulher juntos refletem a unidade da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são diferentes, mas são um único Deus, em essência divina. E o homem e sua mulher são diferentes, mas eles juntos são uma só carne. É um reflexo da Trindade. Tá? Então nós fomos criados para refletir essa imagem. O homem não foi criado para morrer. E após criar o homem, Deus disse que era muito bom. Mas algo aconteceu que fez com que mudasse esse estado. E o que aconteceu foi a queda. E com a queda entrou o pecado, e com o pecado entrou a morte. E a morte se espalhou para todos os homens. A humanidade inteira estava em Adão. Eu posso dizer aqui, teologicamente, que quando Deus criou Adão e Eva e os uniu
Toda a humanidade estava ali neles. Eles eram representantes de toda a raça. Portanto, meus irmãos, a queda, ela se espalha a todos os homens. Todos nascem em pecado, então todos vão morrer. E a morte se manifesta em 3 aspectos. No aspecto físico, que é a morte biológica. Você vai ser enterrado, um dia sepultado. Esses dias meus netos estavam perguntando muito para mim sobre morte, sobre sepultamento, sobre inferno. Cada vez eles focam alguma coisa. E todos nós vamos morrer fisicamente. Mas, enquanto o homem, ele está vivo, mas sem Deus, para Deus ele é considerado como morto, espiritualmente morto. Incapaz de ver a Deus, incapaz de servir a Deus, incapaz de ter sensibilidade das coisas espirituais. O homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus. Ele está morto espiritualmente. E se ele morrer, biologicamente, estando morto espiritualmente, ele será condenado à morte eterna, que é a pior coisa que pode existir. O que é a morte eterna? É estar para sempre banido de Deus, afastado da sua face, da sua presença gloriosa. O inferno é uma realidade. Cristo disse que naquele lugar o fogo não se apaga e o bicho não morre. E de lá nunca mais será tirado. Nunca mais terá oportunidade, nunca mais verá a luz. E a pior coisa do inferno é que no inferno você jamais estará com o Senhor. O inferno não é uma colônia de férias para o diabo judiar dos outros, mas é um lugar de tormentos. O diabo será atormentado no inferno de dia e de noite, para todos sempre, pelos séculos dos séculos. E todos que vão para lá, assim também serão. Esta é a morte eterna. Mas a boa notícia é que desde Gênesis até o Apocalipse, Deus fala da redenção em Cristo Jesus. Não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Não há outro nome pelo qual você possa se livrar da morte e do inferno, a não ser através do Filho de Deus que veio ao mundo, se fez carne e deu a vida por mim e por você. Somente através de Cristo, o homem pode escapar da morte para a vida, ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Somente através de Jesus há salvação. Ele disse: eu sou o caminho, e não um dos caminhos, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Não há outra verdade, não há outra vida. Não há, Márcia, não há. Não há, João, não há outra vida, não há outra forma de você ser salvo a não ser através de Cristo. Isso é importante você saber. E no final, só há 2 destinos: ou o homem será lançado no inferno e ouvirá as palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno, com o diabo e os seus anjos. Já pensou alguém ouvir isso? Imagine qualquer ofensa que você pode ouvir na sua vida. Nada é tão horrível quanto isso. Portanto, meus queridos irmãos, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que você tem que levar a sério o Evangelho. Pare de brincar de ser crente. Pare de achar que não é relevante essa mensagem. Deus te deu uma mensagem que pode trazer a salvação ou a morte. Uma mensagem que pode trazer ou a condenação ou a salvação. E ainda que você diga: nós somos reformados e cremos na eleição, Deus salva quem Ele quer. Sim, a salvação é monergística, sim. Mas eu quero te lembrar algo. Para você e para mim que sou reformado.
que o meio pelo qual Deus chama os eleitos é a pregação do Evangelho. Deus escolheu uma forma de salvar o seu povo e não há salvação fora da pregação do Evangelho. Ser reformado não exime você de pregar a verdade e falar a verdade. Deus ordenou isso. Em janeiro de 2015, eu estive em Guiné-Bissau. Foi uma experiência maravilhosa. E quando eu cheguei em Guiné, primeiro culto, aquela igreja lotada de gente, e eles cantavam, eles dançavam, eles pulavam, era uma alegria incrível. Não era nenhum homem importante que estava chegando ali, mas era a palavra de Deus. E a primeira coisa que alguém falou para mim no dialeto crioulo foi: bonite pés, de quiricuta conta bonoba. E eu perguntei: o que é isso? E eles me deram uma cabaça, que eles não tinham dinheiro para comprar presente, e ali tinha o mapa da África. Isso aí para mim é um tesouro, eu tenho guardado até hoje. E ali tinha 2 pezinhos. E eles disseram: ó, bonite pés, bonito é os pés, de que eles escuta conta daqueles que contam boas novas. E falar: esse pé é o seu, que veio trazer a mensagem, a boa nova da salvação. Depois de expor toda a salvação pela fé, o apóstolo Paulo chega em Romanos capítulo 10, versículos 11 a 15, ele diz: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo continua dizendo: como porém invocarão aquele em que não creram? Como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés. Portanto, a morte da qual o texto está se referindo aqui, quando o escritor está tão preocupado, é a morte eterna, para onde os homens caminham, para onde os homens estão cambaleando, indo em direção a ela. Eles estão indo a passos largos para o inferno. Seu marido vai para o inferno. Sua mãe vai para o inferno. Seu irmão está indo para o inferno. Irmão, ai pastor, que coisa dura. Irmãos, é para onde está indo. O apóstolo Paulo diz em Efésios que nós caminhávamos para o curso deste mundo e andávamos fazendo a vontade do príncipe deste mundo e éramos filhos da ira como os demais. Seu amiguinho da escola está indo para o inferno, seu coleguinha da faculdade está indo para o inferno, seu amigo do trabalho está indo para o inferno, seu chefe está indo para o inferno. Ou você entende a realidade do céu e a realidade do inferno, ou você entende a seriedade do evangelho, ou você não vai levar a sério o que está sendo dito aqui. Pare de brincar, pare de achar e se iludir como se no final tudo fosse dar em pizza. Quem faz pizza é o Luiz e a Débora. Jesus não vai deixar acabar em pizza.
Mas a minha avó, ela crê em Deus, crê no Deus que ela criou, no Jesus segundo a imagem dela, não o Jesus da Bíblia, que salva pela graça, por meio da fé. É o Jesus das Escrituras que você tem que apresentar. E agora você já entendeu. Eu creio que todos já sabiam o que eu falei até agora. Mas eu quis lembrá-los. Eu quis lembrar a cada um de nós, inclusive a mim mesmo, desta seriedade. Quando estamos com os nossos parentes, com os nossos amigos, com o dono da padaria, com aqueles que Deus abre as portas para você falar e pregar, e você deixa escapar, e agora você sabe, o escritor aqui diz, livra os que estão indo para a morte. Salva os que estão cambaleando, indo para o inferno. A mensagem está aí, na sua boca e no seu coração. Essa é a mensagem da salvação. 2 Coríntios 2, 15 e 16 diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Você é o perfume de Cristo. Você é o perfume de Cristo. Você exala Cristo. Mas para os que são salvos, é perfume. Mas para os que estão se perdendo, o apóstolo Paulo diz que é cheiro de morte. Para aquele que ouvir a mensagem, você é cheiro de vida, você é perfume. Mas para aqueles que rejeitam o evangelho, é cheiro de morte. Independente de ser perfume gostoso ou não, a mensagem deve ser pregada, ouça ou não. Ezequiel capítulo 3, o profeta, ele diz o seguinte, versículos 17 a 21, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Você é um atalaia na casa de Israel. Eu te dei a minha palavra e você anunciará. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Quando eu avisar, para que o perverso saia do seu mau caminho, e você não falar, ele vai morrer, mas o sangue dele eu vou cobrar de você. Não é engraçadinho o feminismo. Não há nada de engraçado nessas coisas. Não é engraçadinho enganar, ter mau caráter. Não é engraçado isso. Não é engraçado fornicar. Não é engraçado adulterar. Deus disse, eu odeio o divórcio. Não há nada de engraçado nessas coisas. E se eu disser que o amargo é amargo e você fizer como se fosse doce, o seu sangue requererei de você. Versículo 19, Ezequiel 3 diz, mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá, mas tu salvarás a tua alma. Se você avisou e ele não fez nada, você não vai ser cobrado. Você avisou. Você avisou. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste do seu pecado, ele morrerá.
e sua justiça que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Não é a questão de perder a salvação, mas todo pecado é horrível, traz consequências. Para o justo também traz consequências. E quando você vê um irmão, uma irmã, em Cristo mesmo, que peca, está tropeçando, isso trará morte para essa pessoa, destruição, e você não avisa, Deus cobrará de você. No entanto, se tu avisares o justo, para que ele não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Fale, avise, grite, anuncie, livra-os, salva-os, fale, não tenha medo, não temas. Tiago 4:17 diz: portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, esse peca. Aquele que sabe que tem que fazer o bem, e não faz, este peca. Peca. Na verdade, essa atitude de não falar pode revelar algo, conforme eu disse no princípio. Então aqui, você sabe muito bem. O versículo 12 diz: se disserdes, não sabemos. Não sabe? Bom, se você desse a desculpa que eu não sabia até hoje, agora não tem mais. Não sei. Eu não sei. Tolo. Você sabe. Sabe. Mateus capítulo 28, 18 em diante diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ensinado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Tu sabes. Não sabe não? Não sabe. Marcos 15, 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Tu não sabe? Eu não sabia que era para falar. Lucas 24, 46. Em nome dele se pregasse o arrependimento a todas as nações. Convinha que ele morresse e ressuscitasse. E fosse pregado o arrependimento a todas as nações, e ele disse: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que eu envio a promessa de meu Pai, ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Tudo isso está escrito. Pregue a palavra. Paulo diz a Timóteo: pregue, a tempo e fora de tempo, pregue, anuncie. Diga. Se você disser não sei, aí vem as perguntas, né? Não perceberá aquele que pesa os corações? O que será que tem no teu coraçãozinho que impede você de dizer para alguém: você está errado, você está em pecado? Pare com isso. O que está escondido aí dentro? Não saberá aquele que pesa o seu coração? Aquele que pesa o coração do pastor Ricardo, aquele que pesa o coração do pastor Luciano, da Fernanda, da outra Fernanda, da Rita, não conhece aquele que pesa o coração? Não saberá aquele que conhece, né, a tua alma, aquele que atenta para a tua alma? Como se esconder de Deus? Qual a intenção de não falar? Por que você fica na espiral do silêncio? Por quê? Bom, tem 3 opções. Eu disse que isso revela o nosso coração. E embora Deus conheça o coração de vocês, e o meu também, tá? Eu estou aplicando a mim também.
há indícios do que pode estar acontecendo. E eu vou dar 3 opções. A primeira opção é o seguinte: ou você não se converteu, não conhece o evangelho de verdade, ou banaliza essa mensagem. Você não leva a sério a questão de céu, de inferno. Você não está levando tão a sério isso. Isso é grave. Você se diz cristão, nós nos dizemos cristão, e muitas vezes nos esquecemos dessa realidade, que o homem sem Deus vai para o inferno mesmo. E talvez seja essa a situação do seu irmão agora, da sua mulher, do seu marido, do seu amigo, do seu colega. As verdades do evangelho são nítidas, e a ordem para falar, ela é nítida e clara em toda a Bíblia. Você tem que anunciar, você tem que pregar, você tem que condenar o erro, chamar ao arrependimento e levá-los a crer em Jesus Cristo, o Salvador. Mas talvez você não esteja levando tão a sério. Será que é assim mesmo, né? No final eu acho que vai dar tudo certo, Deus não vai queimar, né, meu tchutchuquinho lá no inferno, não vai. Esse ímpio tão lindo que eu estou namorando, Deus não vai queimar ele no inferno. Acho que Deus não odeia ele, né? Deus é bom. Deus é tão fofinho, é tão bom. Tem pessoas que creem num Jesus fracionado, né? Crê só no Jesus que ama, mas não crê no Jesus que é justo. Talvez seja esse o caso. Ou talvez o segundo caso. Você ama tanto a sua mãe, tanto. Você ama tanto o seu colega. Você ama tanto o seu amigo, tanto o seu namorado, você ama tanto eles, que você não quer desagradar ele, prefere desagradar a Deus. E às vezes a questão é essa: você prefere desagradar a Deus, ao invés de desagradar o irmão que está no erro, ou o irmão que está em pecado, ou o seu pai, ou a sua mãe que está indo para o inferno. E aí disso se divide em 2 coisas. Primeiro, que isso não é amor, é um falso amor. É um falso amor que permite que a pessoa vá para o abismo, que caminhe para a morte, para a destruição, sem fazer absolutamente nada. Então isso é um amor falso. E segundo, é uma idolatria. Sinto dizer que idólatra não é só católico, mas às vezes você ama mais as pessoas do que a Deus, e você não se importa de desagradar a Deus e a sua palavra, mas você quer ficar bem. Lembra que eu comecei dizendo que você quer ficar bem com todo mundo? E você ama mais o seu emprego, né? Seus colegas do futebol, você não pode desagradá-los. Você não pode dizer não para eles, mas você diz não todos os dias para o Deus que manda, livra-os, salva-os. Você diz não para ele. Mas algo pior do que isso, que eu falei que eram 3 opções, pior do que abrandar a mensagem do Evangelho, pior do que amar alguém, do que a Deus, desagradar a Deus e não desagradar a pessoa, tem algo pior. É quando você ama a você mesmo, mais do que a Deus. Então às vezes a questão é que você não quer ficar fora do ciclo da sua amizade. Você quer ficar bem no pedaço. Você quer ser aceito no seu trabalho, você quer ser aceito no seu emprego. Você quer que as pessoas digam louvores para você. Olha, os nomes aqui são fictícios, tá? Olha o Joaquim, rapaz, ele é crente, mas que gente boa. Ele é gente boa, ele não fica enchendo a nossa paciência.
falando contra adultério, criticando a gente. Olha, o Joaquim é gente boa, mas o Joãozinho, rapaz, mas que crente chato. Ô, crente fanático. Ô, Joaquim, olha, dá para conversar com você, mas com o João não dá não, tá? Aquele cara é intragável. Ele vive criticando, vive falando, não dá não. E às vezes você quer ser o gente boa, né? O pastor descoladão, todo mundo que vem falar com ele é isso mesmo, tá bem, vai na tua força, varão. Eu conheci uma mulher, mas ela não é crente. Não, tá tudo bem, meu irmão, vai lá. Ele é casado, mas vai lá, meu irmão, continua nessa aí. Vai na tua força, varão, vai caminhando por pouquinho dos infernos, mas tá bom. Né? E eu continuo sendo amado, louvado. E as pessoas dizem, você sim é um pastor bom. Dá para conversar contigo, mas com o Ricardinho não dá. Não dá para conversar. Não dá, Danilo, Luciano, não dá para conversar com ele. Esse pessoal dessa igreja é muito chato. Eu vou sair dessa igreja. São muito chatos, não dá para falar. Você quer ser aceito? Você se importa mais com você mesmo? Você não quer que as pessoas te condenem, falem mal de você? Porque você é um idólatra. Você quer ser aceito. Por isso que eu botei o título da mensagem, que a pior das coisas aqui é o desejo de ser aceito. Por isso você não abre a sua boca quando você está no ciclo lá, e todo mundo começa a falar coisas abomináveis contra Deus, e você cala a sua boca, porque você não quer ser expulso dali. Você não quer perder o seu emprego, você ama mais o seu emprego, você ama mais as pessoas, você ama mais a você mesmo. Qual a opção? Qual das três é a sua opção que impede você de falar? Só que o sermão não acaba aqui. Senão eu vou continuar assim. O nosso coração é exposto pela palavra. Ele é revelado para a palavra. Mas a palavra não termina aqui, o texto. Ele tem mais uma pergunta. E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Não adianta mentir, esconder o seu coração. O problema é um desses três. Ou você não entende o evangelho direito, ou você se importa mais em agradar as pessoas do que agradar a Deus, ou você se preocupa com a sua imagem. Meus queridos, apóstolos perderam tudo. Paulo diz que eles andavam errantes pelo mundo. Eles eram a escória do mundo, os últimos. Nossos irmãos no passado perdiam tudo. Por amor ao evangelho, por amor a essa mensagem, por amor a Deus, por amor a Cristo. Estamos na época de Olimpíada, né? Olimpíadas. Você já ouviu falar em Eric Liddell? O grande homem de Deus, o maior velocista do mundo, um cristão genuíno, firme, era a esperança de medalha de ouro para o seu país. Chegou o dia da Olimpíada, o dia da competição, caía num domingo. E ele disse, eu não vou faltar o culto, porque é o dia do Senhor. Ele foi cancelado, foi escorraçado, tratado como traidor da pátria. Esse homem foi para o Oriente, serviu como missionário. E de repente a guerra estourou onde ele estava. E quando a guerra estourou, Eric salvou muitas pessoas, dezenas de pessoas, por causa da sua velocidade. As bombas caíam, Eric pegava as pessoas e corriam com aquelas pessoas. Essa era a corrida mais importante da vida de Eric. Até que ele foi preso em um campo de concentração. E naquele campo ele começou a sofrer. Ele estava magro, com fome. Mas ele via as crianças sofrendo no campo de concentração. Ele via os seus irmãos sendo maltratados. E ele faz uma proposta aos oficiais. Ele diz, olha, vamos competir uma corrida. Se eu ganhar, é a minha vida pela deles. Todos são soltos. Se o senhor ganhar, ninguém mais vai ser solto, pode matar a gente.
E eles aceitaram, então tá bom. E aquele homem achou que ia ganhar, porque Eric não tinha sapato, não tinha tênis, não tinha nada, não comia, não se alimentava. Mas milagrosamente, Deus enche aquele homem do poder do seu espírito, ele vence a corrida e as pessoas são soltas. Eric deixou a glória dos homens para que ele pudesse contemplar a glória de Deus. Somos capazes de fazer isso? Você não deixa nem a sua pelada para vir na igreja, você não deixa nem, né, as coisas mais triviais do mundo para servir a Deus. O que será de nós? Mas aquele que tudo vê, não pagará cada um segundo as suas obras? Certamente Deus cobrará de você. Ainda que você diga, eu não perco a salvação. Mas irmãos, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 15, fala da teologia dos galardões, que a gente muitas vezes esquece, né? Porque nós somos reformados, deixamos de pregar sobre galardões, mas eles existem. E Paulo diz, né, que se você edificar sobre o fundamento, madeira, feno e palha, a obra se queimará. Mas se você edificar sobre o fundamento, ouro, pedras preciosas e prata, a sua obra permanecerá e ele receberá galardão. Você prefere comparecer diante do tribunal de Cristo para ser censurado por ele, por não ter falado a verdade para aquele que caminha para a morte? Ou você prefere ouvir do Senhor, bom servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, este alerta vem aos nossos corações de forma muito séria nessa noite. Que possamos falar aos nossos parentes e amigos que estão caminhando a passos largos para o inferno, falar a verdade, dê sabedoria para que os irmãos falem, sim, com mansidão, com respeito, com sabedoria, mas falem a verdade. Que venham anunciar que o ímpio precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu único Salvador. Que tenham coragem de falar sobre o destino do homem sem Deus e falar da esperança da vida eterna. Como igreja, precisamos compartilhar o Evangelho, precisamos falar aos nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos colegas, nossos cônjuges. Precisamos anunciar a verdade do Evangelho. Ó Senhor, nos dá um espírito de coragem, ousadia, tira a covardia, que não venhamos a desejar sermos agradados ou elogiados por alguém, porque o louvor pertence a Ti. Por isso toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio seja dado ao Teu santo nome, através de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém.